A questão é que o Novo Testamento não defende essa visão. E o texto que está diante de nós mostra que existe sim uma religião verdadeira. E não é errado, você não precisa ter medo de usar essa palavra. É uma palavra que está aqui. E ela quer dizer o que ela quer dizer. Que nós nos devotamos a Deus, que nós nos comprometemos com o Senhor, que a nossa vida é um ato de adoração e é regida por Ele. As nossas ações práticas são ditadas pelos dogmas da nossa fé. As nossas ações práticas são ditadas pela palavra de Deus. O que Ele fala que é errado, é errado. O que Ele fala que é certo, é certo. Ele fala para eu não fazer, eu não faço. Ele fala para fazer, eu faço. O Novo Testamento não lida com essas categorias que criaram aqui. Inclusive, se os irmãos olharem nos versículos 26 e 27, a gente percebe um contraste que existe em toda a Bíblia, em toda a história da humanidade. Existe a verdadeira religião, que é uma só, é o cristianismo, verdadeiro, bíblico, e o resto é tudo falsa religião. Se você se levanta contra as falsas religiões, dizendo que elas aprisionam, que elas escravizam, então você está certo. Agora, se você fala que religião é um rótulo, que o que importa é conhecer Jesus, você não entendeu nada do Novo Testamento. Olha os versículos 26 e 27, olha o uso que Tiago faz dessas palavras. Ele fala no versículo 26 que existe uma falsa religião, uma religião que desagrada a Deus, um conjunto de práticas que desagradam a Deus. Ele fala que a religião da pessoa que se diz cristã, mas não controla a língua, essa religião é vã, não vale nada, zero, nulo. Não tem valor nenhum, sem nenhuma relação com o que Deus espera de nós. Mas no versículo 27, nós vemos que existe uma religião sim que é verdadeira. Uma religião sim que é válida e é correta. E aqui é classificada como pura e sem mácula. A religião que agrada a Deus, o culto que agrada a Deus, a adoração que agrada a Deus, o conjunto de vida, dogmas, regras, conduta, palavreado, que agrada a Deus. Tudo isso é a verdadeira religião pura e sem mácula. O pastor Augusto Nicodemos, ele tem um livrinho chamado Polêmicas na Igreja, em que ele dedica 2 capítulos da sua obra aqui a falar sobre isso. Aqui existem duas pastorais pequenas que ele escreveu sobre o assunto, que se chamam, em primeiro lugar, o cristianismo é o maior inimigo de Jesus, porque as pessoas dizem isso. O cristianismo é o maior inimigo de Jesus. E outro texto que fala, Jesus odeia a religião, mencionando esses episódios que eu comentei aqui com os irmãos. E é curioso, ele faz uma observação aqui que é tão simples, mas que desmonta todo esse discurso, essa antirreligiosidade dos nossos dias. Olha só o que ele diz a respeito desse assunto, olhando para o ministério de Jesus. Ele diz assim: também é importante lembrar que Jesus tomou parte em tudo que julgava apropriado na religião de seu tempo. Isso porque, embora o judaísmo do primeiro século tenha acrescentado muitas coisas ao que Moisés ensinara, e interpretado erroneamente outros aspectos da lei mosaica, ainda retinha muito da revelação original de Deus, preservada nas escrituras hebraicas. Jesus, portanto, não apenas se submeteu a várias ordenanças da religião sob a qual nasceu, como foi incisivo ao praticá-las. Ele foi circuncidado, passou pelo batismo nas águas por intermédio de João, frequentou o templo durante as festas religiosas, encaminhou ao sacerdote aqueles a quem curou, para que se cumprissem as determinações legais, orou, deu esmolas, pagou o imposto do templo e celebrou a Páscoa com seus discípulos. Portanto, é um exagero dizer que Jesus odeia a religião sem fazer constar os devidos esclarecimentos. E tem mais. Depois da morte, da ressurreição e da ascensão de Jesus, bem como da descida do Espírito Santo no Pentecostes, os apóstolos logo se organizaram em comunidades, elegeram líderes, elaboraram declarações de fé, escreveram livros que constituíram as Escrituras, recolheram ofertas, estabeleceram locais de reuniões, ou seja, manifestaram tudo o que caracteriza uma religião. Em certo sentido, então, é possível afirmar que o cristianismo é sim uma religião, visto que preserva aspectos comuns às religiões. E é claro para nós, cristãos, que o cristianismo é a única religião verdadeira, pois somente nele Deus se revela, na mediação de seu Filho Jesus Cristo, o único caminho para o Pai. É óbvio isso. De novo, é o uso de palavras para criar uma polarização que não deveria existir. Jesus odeia a religião? Não.
Não. Quando veio ao mundo, já que a salvação veio dos judeus, Jesus se submeteu ao judaísmo. Mas no processo de revelação de Deus, agora surge um novo horizonte, é o cristianismo. E nós cremos no cristianismo agora. É assim que as coisas funcionam. Há uma religião verdadeira só. Há uma religião única, que é pura e sem mácula. E essa religião é o cristianismo. Cristianismo esse prático, que não é apenas intelectual. Cristianismo esse que se expressa em atos de devoção e não apenas em pensamentos e ideias. E é isso que nós podemos extrair dessa expressãozinha aqui. E talvez, para alguns irmãos, possa parecer um pouco desnecessário bater nessa tecla. Pastor, tudo bem, a gente já entende isso daí, tem as críticas e tudo mais, mas não precisa de tanto, né? Não, precisa sim. Precisa sim, porque o meio evangélico está caminhando para uma informalidade absurda. O meio evangélico está caminhando para o liberalismo completo. O meio evangélico não valoriza mais, por conta da teologia liberal, a religião bíblica como revelação do próprio Deus. É por meio dessa religião pura e sem mácula que nós obtemos a resposta de como sermos justificados, de como sermos salvos. É por meio dessa religião pura e sem mácula que nós mantemos comunhão com Deus, que nós nos aproximamos dele dia após dia. É por meio dessa religião pura e sem mácula que nós o adoramos do jeito adequado. Deus quer que nós vivamos de um jeito específico. Deus quer que os seus filhos tenham a sua identidade. Deus quer que os seus filhos vivam do modo que Ele quer que nós vivamos. E quando nós olhamos para essa religião pura e sem mácula, então nós estamos fazendo isso. É por meio da religião pura e sem mácula que nós vivemos de modo integral, ou de modo que agrada a Deus integralmente. E Tiago aqui então, por meio do seu palavreado, ele nos lembra que existe sim uma religião verdadeira. Uma religião que não tem nenhuma mistura, nenhuma adição.